Pessoal, tudo bem? É o Pastor Vini aqui de Floripa. Nós estamos começando hoje mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre bastante coisa que acontece nos bastidores aqui da F-Hop. Eu tenho um convidado que talvez nem todos vocês conheçam. O papel dele é não ser muito conhecido. Vamos botar desse jeito aqui. Mas hoje vocês vão ter a chance de conhecer o meu brother, meu amigo, meu família, Felipe Eubank. Bem-vindo ao nosso podcast, bem-vindo a esse bate-papo que a gente começou com a intenção de mostrar para o nosso público aí que nos acompanha um pouco da vida da F-Hop, um pouco do que o senhor tem feito aqui. E eu quero começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho do que você faz aqui, quem você é e para o público aí conhecer você. Valeu, obrigado. É uma honra e um prazer participar desse projeto aqui. E como o Vini falou, um amigo, vocês conhecem ele de Pastor Vinícius. Eu conheci ele há muitos anos de Vini. Então... O tradutor do Dwayne. para muitos, né? Para muitos. Mas bom, eu sou casado, tenho 3 filhos. Quem sabe o quarto. Meu Deus. Mas sou casado com a Ana Carolina e a gente tem 3 filhos, que é a Bela, o Ben e o Tito. Tudo uma escadinha. E eu tô aqui, já vão fazer 6 anos, eu acho. 6 Tempo, anos. né? 2017. Vai completar, né? 5 anos já deu, já. Então, bom, eu conheço o Vini já de estrada, de agendas. Sim. Ele foi numa igreja que eu fazia parte em Curitiba. Primeira vez que eu preguei no Brasil... Foi a primeira? Em português. Foi naquela igreja lá. Foi você e a Amy. Foi. Vocês ainda estudavam eu era seminarista no Hop, é isso. E aí, teve uns lances engraçados lá com o Vini. Mas foi bem legal. E a gente teve esse primeiro contato. O Dwayne já tinha ido antes. E aí, depois quando eles vieram pro Brasil, de fato, com o Dwayne, fazer todo o projeto do F-Hop, eu vim para participar do primeiro álbum do F-Hop, que é a Nossa Adoração. Eu já tocava com a Laura, que fazia parte na época, né, do F-Hop, e o Hitsky também, que fazia parte, e dava aula de violão pro Daniel Alencar. Uau. E aí, nessa época, precisou de guitarrista e mais alguns músicos. Eu estava perto, me chamaram. Eu vim, participei do primeiro álbum, não conhecia de perto ninguém, nem muito bem vocês. E eu lembro que a gente teve um café da manhã, foi meu aniversário de casamento, era no dia 20 de abril de 2016. A gente já tinha gravado o álbum e a gente teve um papo muito bom. Era um sonho que eu vejo que vai se concretizar em alguns meses aí, um projeto que a gente sonhou junto há muitos anos. Então, desde então, eu fiz o Fascinação em 2017, né? Depois que a gente teve esse contato, vi todo o projeto e participei do Fascinação, que mudou a minha vida. Vocês chegaram aqui, vocês tinham quantos anos de casados? Tinha casado em 2013, 14, 15, 16, 17. Chegaram aqui 4 anos de casamento, sem filhos. Sem filhos. Hoje, 5 anos mais tarde, 3 filhos. 3 tá bom, filhos, né? Foi. E foi bom, né? A gente ter feito sem filhos, porque deu para aproveitar bastante Fascinação. Quando você fala ter feito sem filhos, explica um pouquinho do que vocês fizeram, então. Vocês fizeram uma escola de 5 meses aqui conosco. É o Fascinação, que é Cara, eu recomendo para todo mundo que quer realmente crescer em intimidade com o Senhor, com a palavra. Assim, foi um divisor na minha vida. Sim. Principalmente de palavra. Eu falo hoje com todo mundo, principalmente com os músicos que estão aí. Cara, eu não conhecia a Bíblia. Ainda não conheço, né? De forma completa e dia a dia. Mas, cara, muitos anos dentro da igreja e eu não tinha lido a Bíblia inteira. Sim. E a Fascinação tem um desafio que é legal, cara. É o desafio de você ler a Bíblia inteira. Não tem escape. Em 5 meses, né? Dá 5 meses, né? Dá 5 meses. E aí a gente fez e foi muito bom. E aí a gente teve a conferência em Curitiba, em 2017. E a nossa casa toda ainda estava em Curitiba. A gente não tinha se mudado. E a gente voltou para Curitiba para ter a conferência. Participamos da conferência. A gente ainda não tinha 100% decidido, vamos voltar. E aí ali na conferência, um pouquinho antes a gente já sabia, assim. E aí voltamos da conferência com as coisas. Com as coisas todas. Conta um pouquinho pra galera o que você faz aqui em Floripa. Tá. E
E, bom, já voltei para trabalhar com a parte de música, para estar envolvido com toda a parte de música do F-Hop. Então, a gente fez um trabalho que a gente chamou aqui de aperfeiçoamento musical, que foi muito bom. A gente desenvolveu todos os músicos que são missionários aqui no F-Hop. E, de um tempo para cá, eu tenho realizado um trabalho que se chama direção musical, que é, basicamente, cuidar de toda a parte musical, a estrutura, a organização, ensaios, escalas e tudo mais como vão funcionar. Então, já tem 4 anos já que a gente já está fazendo direção musical dentro do F-Hop. E você faz um pouquinho também... Conta um pouquinho da parte da sala de oração. Na sala de oração, sou um músico que participa dos turnos. Eu tenho turno quarta, quinta e sexta. A gente tem a sala de oração que funciona de segunda a sexta, de meio-dia a 10 da noite. E eu tenho 3 turnos, que é na quarta, quinta e sexta. Inclusive, hoje eu vou sair daqui do podcast e vou direto pro turno. E a gente tem turnos de adoração com palavra, intercessão, você deve conhecer um pouquinho. Se não, procure aí Sala de Oração. Saladeoração.com, e tem um canal aqui também, onde você pode acompanhar os turnos. E ali eu sou um músico, intercessor, que a gente está tocando a palavra, cantando a palavra em cima de orações. Então, cara, para um músico, cara, se você gosta de tocar, já é um lugar muito massa, porque são 2 horas tocando. Então, assim, eu acho que todo músico adoraria estar na sala de oração. É um lugar bom pro cara que é fominha, né? Sabe aquele cara que quer estar toda hora tocando? Então, assim, só pelo fato de ter música durante 2 horas você vai estar tocando, é um lugar muito bom. E além disso, de ter música, que você pode, né, quem gosta de música, cara, poder realmente cantar a palavra, orar, saber que você está orando pela nação, pela igreja brasileira, e realmente abrir a Bíblia e você desfrutar, assim, sabe, da revelação da palavra com música, cara, e você podendo fazendo música, assim, é algo incrível. Que bom. Bom, fala um pouquinho aí como é que foi o seu encontro com a música, né? Quando que você começou com a música, quando caiu sua ficha que era algo que você queria fazer pra vida, se foi sempre assim desde o início, você cogitou fazer alguma outra coisa? Conta um pouco da sua jornada. Bom, como meus pais são da igreja, cristão, e sempre participaram do time de louvor, assim, meu pai líder de louvor, minha mãe cantava. Então eu nasci nesse berço, assim. Vamos fazer um culto com o tio Paulo e tia Rô no time de louvor. Ela cantava e meu pai tocava e liderava o louvor. Não conta pra ela que eu vou falar isso aqui pra você, mas eu vou fazer um culto da terceira idade. Vou chamar o tio Paulo e tia Rô. Pode ser. Faz um chazinho. Ela vai assistir isso aqui, né, mano? Corta aí depois, ô editor. Mas olha, então, nasci, né, nesse lugar de ter muita música, e aí ganhei bateria logo bem cedinho, e com 6 anos de idade já tava tocando no louvor, naqueles cultos de semana, né? Você tocava bateria? Bateria. Você sabe tocar bateria? Pouquinho. Você fica enferrujado, né? Então eu vou mandar um recado pra Ellen de Carla aqui, ó. Ellen, a hora que precisar de um substituto baterista, Felipe diz que se garante aqui na bateria. Não, longe disso. Longe disso. Então, assim, eu comecei na bateria com 6 anos e toquei até 11 anos de idade. Só bateria. Bateria, estudava em casa, tinha bateria. Era o baterista da igreja. E aí... Não, então tu toca batera, mano. Não, hoje não. Não, tu foi baterista da igreja. Eu entendo. Assim, tenho noção. Da baqueta, entra lá, faz a parada. Não, hoje eu tô meio durão. Não, mas assim, nada que um ensaiozinho um chá com pão você faz. Tá bom. Mas, e aí o motivo foi porque a gente tinha congregações. E a gente se mudou de bairro e a gente foi para uma congregação que já tinha 4 bateristas. Aí eu falei, mano, ficar na bateria aqui... Final da fila. Vai demorar mais pra eu tocar. Aí eu falei assim, não tinha tecladista. Eu falei, vou aprender a tocar teclado. Aí eu aprendi a tocar teclado, toquei durante 1 ano teclado no time de louvor. Depois, foi isso. Peraí, você toca teclado também. Inclusive tem vários teminhas aí nas nossas gravações que foi eu que gravei. Ali. A introdução de Majestade, legal. As coisas, tem várias coisas. E aí, cara, depois de 1 ano tocando teclado, fui indo pela necessidade. Sim. Não tinha baixista. Eu vou tocar um pouco de baixo. E aí o instrumento que eu me dediquei mais foi violão.
Aí estudei violão durante um tempo mesmo. Mas é isso que você falou, eu não tinha o intuito de falar assim, eu vou ser profissional. O que você queria fazer, mano? É tocar na igreja. Assim, quando você olhava pra sua vida de carreira profissional, você chegou a sonhar em fazer outra coisa? Meu pai é militar, então ele botava na cabeça, mano, vai fazer algum curso oficial. Então eu fiz SPSEX, que é os cursos do quartel pra ser oficial, reprovei. Ah, tá. Aí eu falei assim... Você é um músico de primeira, de ponta mesmo. Mas eu estudei, estudei mesmo. E aí fiz vestibular na Unesp pra engenharia mecânica. Não rolou também. Mano, eu zerei em química. Tipo, você não pode zerar em vestibular. Mas eu lembro que eu estudei, cara. Eu agarrei assim, eu falei assim, mano, eu vou tentar. Porque assim, meu pai, ele é um músico do quartel. Tinha outros amigos músicos. E assim, galera, eu sei que a vida de músico, ela é puxada. Ela é puxada. Assim como toda profissão, mas ela é puxada porque eu conhecia o cotidiano disso aí. E aí eu falei assim, vou tentar fazer outra coisa. E aí eu não passei, eu voltei, aí foi um start, assim, eu falei assim, vou tentar fazer... Que eu já trabalhei com comunicação visual, já fui design gráfico. Mano, o que você não fez até hoje? Eu acho que tem muito músico que estuda, é meio ligado a isso. O Paulinho aí, os caras tudo faz isso aí. Então assim, eu fiz um curso de 3 anos técnico de design, HTML, Photoshop, CorelDRAW. Então, mandar um recado pro Paulo do marketing. Paulo, precisou sobrar horas na agenda do Felipe aqui, joga na equipe de marketing. Tamo aí. E aí eu trabalhei 1 ano, não deu 1 ano, deu uns 9 meses de comunicação visual numa empresa. E aí foi quando eu fiz o vestibular logo em seguida e a gente foi transferido para Curitiba. E aí eu não tinha nada com profissional na música, nada. Eu só me dedicava no instrumento para tocar na igreja. O meu objetivo era... Porque meu pai sempre levava muito a sério e ele era o líder de louvor, então ele estudava, corria atrás. Então o meu intuito de fazer as coisinhas bonitinho era porque eu tinha exemplo em casa nisso. Eu falei assim, meu pai fazia legal, ensaiava, então eu vou fazer assim. Estudava, mas não para ser profissional. Então, você começou a tocar no louvor da igreja com que idade? Com 6. Ficou ali desde então? Desde então, eu toco no louvor. Desde então, desde tem foto minha criança eu tocando no culto, na bateria. E aí foi. E aí eu falei, vou continuar tocando. Aí quando eu cheguei em Curitiba, eu era do interior do Mato Grosso do Sul, Dourados. Mato Grosso do Sul. Então, assim, muita coisa não chegava lá, sabe? E eu percebo isso, caramba, é muito diferente. Quando eu cheguei em Curitiba, uma capital, ainda assim, hoje em dia, será? Ainda tem um pouco disso. A internet, ela aproxima, né? Mas tem muita coisa que não chega na cidade. Tem muita coisa. Então, assim, na minha cidade tinha uns workshops, algumas coisas. Mas quando você vai para uma capital, o que a cultura musical, o negócio é muito mais... Tem muito mais eventos, muito mais shows, muitas coisas que ajudam nisso aí. E aí, em Curitiba, pensei, falei, eu vou fazer design na UTF. UTFR. UTF... A Universidade Federal lá do Paraná. E aí, não rolou. Aí eu falei assim, mano, quer saber? Vou tentar a música. Não dava aula, eu tinha dado aula para um cara só, lá em Dourados. Mas foi assim, sabe? Mano, me ensina aí algumas coisas. Aí eu ensinei. Cobrava lá pro cara R$25, não tinha guitarra. E o aluno vinha com a guitarra dele. Tu usava a guitarra dele para dar aula para ele. Porque eu estudava muito, eu já estudava muito, assim. Meu pai tinha uns livros, eu pegava e estudava. Daí, em Curitiba, chegamos em dezembro de 2009. Aí virou o ano, 2010. Aí eu fiz 20 anos, 2010, janeiro. E aí passou um tempo, eu falei assim, 2 meses. Aí foi assim, eu decidi, eu falei assim, mano, vou tentar alguma coisa na música. Eu vou começar dando aula. E aí eu comecei dando aula para os 2 vizinhos, que a gente morava num terreno que tinha 2 casas, aí eu morava atrás e na frente tinha uma senhora que tinha 2 netos. Aí eu comecei dando aula para eles, lá em Curitiba. E aí, beleza, dando aula para eles, comecei, aí fui pegando o negócio, isso em 2010. E eu falei assim, vão ser 6 meses de teste. Aí depois pegou, na igreja que eu tava lá, o pastor teve a ideia, vamos pegar vamos fazer um panfleto, fez 1000 panfletos, saí distribuindo no bairro, eu, meu irmão, moleque, sim, e mais um amigo, saímos, distribuía no sinal, na locadora. Eu tive vários alunos que foi na locadora. Ninguém lembra o que é locadora, hein? Eu lembro, mano. Cara, eu ia demais na locadora.
juntava meu dinheiro pra poder jogar 1 hora de Nintendo 64 na locadora. Mano, é fase boa. Fase boa. A galera não sabe o que é isso mais hoje. Mas eu deixava os panfletos lá no mercado, chegava. Legal. E assim, em 3 meses, eu lembro que eu não tinha dinheiro pra jogar bola. Tipo assim, fala assim, mano, os caras chamavam pra jogar bola, não tinha, quinzão, assim. Porque não trabalhava, não fazia nada. Eu vou pedir dinheiro pro meu pai pra jogar bola. Aí eu falei assim, mano... Aí eu comecei a dar aula, eu lembro que eu comecei cobrando R$50, porque em 2009 eu tava cobrando 25 pra um cara, eu falei, vou cobrar 50 aqui agora. Então, no mês, o cara fazia aula comigo R$50, mas eu também tava aprendendo a dar aula e tudo mais. E aí eu lembro que eu passei de 2 alunos para 10 alunos, rapidão. Aí eu fui crescendo. Cara, daqui a pouco eu já tava, assim, com uns 20 alunos já, assim, indo bem, assim. Bem legal. Então, eu fui crescendo, assim, aí eu falei assim, me encontrei nesse lugar de dar aula. Então, o meu lugar no profissional na música começou dando aula. Legal. E aí eu falei assim, então o teste valeu. Então, como era até junho, o teste para se ia dar certo ou não. Rolou. Só que eu corri atrás também, né? Entreguei muito panfleto. E daí, de lá pra cá, você entrou de cabeça no mundo da música, você começou a viajar, você tocou com uma galera aí. Como é que foi esses anos de estrada? E conta umas histórias aí de estrada pra nós. Então, o meu pai me deu uma caixa de guitarra e uma guitarra que ele comprou no Paraguai, em 2009, quando a gente morava em Dourados ainda. Eu ganhei a minha guitarra em agosto de 2009. Era uma caixa grandona, que ela vinha assim, um falante e os efeitos, tudo nela. Não existe isso hoje, assim. Porque é um trambolho, assim. Tu tinha que guardar essas paradas, mano. Não, se eu te contar a história que eu fiz... Meu pai ficou louco, porque meu pai deu de presente. Esses dias eu deixei pra arrumar. Esses dias não, já tem um tempão. Deixei pra arrumar essa caixa. E não fui pegar. Esqueci. Aí meu pai foi lá. Meu filho deixou aqui. Esse tempo agora. Meu pai foi lá. Meu filho deixou aqui a caixa, tal. Tá aqui. Ele, não, cara, ele não veio pegar. Eu dei. Sério? Cara, não lembrei. Eu deixei lá. Quanto tempo ficou lá? Ficou, não, nem lembro. Ano? Mais. Louco. E depois que passa um tempo, esses lugares, os caras dão mesmo. Mas era uma caixa que eu nem usava mais, mas esse lance de, afetivo, perdeu. E aí a guitarra tá comigo ainda guardada. Meu pai me deu uma guitarra, que foi uma Tajima do Júnior Fran, especial, já tipo chinesa, lá no Paraguai, me trouxe. Eu lembro que eu fiquei mó feliz. E aí, a primeira agenda que eu tive foi em 2010. Em 2010 eu era o cara, tipo assim, um cara viciado em querer saber tudo. E aí teve uma feira de música em Curitiba, coisa que já não tinha na minha cidade. Tinha uma feira de música lá, que as maiores empresas, eles alugavam um hotel, alguma coisa, e aí fica expondo, né, os produtos. Então, assim, eu fui lá, tal, e curti demais, vi um monte de coisa, aí nossa, cara, aí me despertou um negócio, vou começar a postar vídeos no YouTube. Aí comecei a postar vários vídeos no YouTube, e assim, eu tô falando de 2010, era lá no início. Já tinha 2 guitarristas muito famosos, e os guitarristas vão saber, que é o Ozielzinho e o Gustavo Guerra, que era de Curitiba. Eu era fã dos caras, assim. E aí eu falei assim, vou começar a postar vídeo também. Eu comecei a postar vídeo com essa guitarra. Aí vídeo assim, no meu quarto, tudo mais, com som mesmo. Tá lá ainda, vou procurar, então. Tá lá. Não apaguei, eu fiz questão de não apagar, tá lá. E aí me surgiu a oportunidade de fazer um workshop de guitarra, no mesmo ano, em 2010, em Três Lagoas, na cidade que eu nasci. E aí, claro que foi um amigo, né? Sou muito grato a esse amigo até hoje. Foi um amigo, que ele era líder do louvor da igreja. E aí, como eu tinha crescido, aí ele viu que eu me desenvolvi na música, que eu já tinha vários vídeos no YouTube, já tava fazendo. Aí ele me chamou para fazer um workshop de guitarra. Aí, cara, eu fui com essa minha caixa de guitarra no ônibus. Cara, de Curitiba a Três Lagoas é tipo quase 24 horas de ônibus. Pega 2 ônibus eu com a guitarra, com case de guitarra, não era nem bag, o case da guitarra e esse trambulho, cara. E a mala, cara. Nossa. Aí 2 cidades, você desce e tal. E aí o meu primeiro workshop foi em dezembro de 2010. E lá, coincidentemente, eu toquei e nesse dia que estava ministrando, era um cara que, depois me levou para a agenda, era o Lucas Souza, que na época era Ministério Corações Apaixonados. Eu cheguei a fazer várias agendas com ele durante acho que um ano, viajei para um monte de lugar.
era o cara que fez a primeira prensa de CD do F-Hop. Foi ele que fez? Foi. Do Nossa Adoração. Que é isso, que fazia também pro Daniel Alencar na época e tudo mais. Fez pra um monte de gente. E ele tava lá ministrando. Então, no dia que eu toquei workshop, ele me viu. Aí depois a gente fez contato. Aí ele me levou pra me viajar algumas vezes. Acho que foi o primeiro cara que eu comecei a viajar assim. E aí, logo em 2011, assim, na carreira profissional mesmo, abriu muitos portas. Que aí eu comecei a ter patrocínio da Santo Ângelo, da Tajima, que eu sou patrocinado até hoje. Foi em maio de 2011. Que aí começou a surgir muitas coisas mesmo de workshop. Aí eu fiz muito workshop no Paraná, assim, muitas lojas. E aí depois que eu comecei a tocar com a galera mais na igreja. E aí foi acontecendo assim, eu nem lembro mais a sequência, mas eu comecei a tocar com um, que aí eu toquei com outro, foi assim, aí foi passando o nome e quando eu vi já tava tocando com um monte de gente. Tinha um pouco de costume da galera que vai na cidade, né, os cantores, e a galera indica, às vezes, quando vai sem banda, né? Então eu cheguei a tocar com muita gente lá em Curitiba, porque o pessoal indicava, tem um Felipe e tal. Mas onde foi assim que virou a chave pra você? Ou com quem você tocou, algum evento, algum lugar que você fala assim, cara, depois dali foi para outro patamar a parada de música? Olha, eu acredito que ter os patrocínios, que foi em 2011, me colocou num leque assim maior, porque eu lembro que no mesmo ano eu tive patrocínio das maiores empresas do país. Santo Ângelo, Tajima, Abaço. Tá ganhando pra falar deles aqui? Não. Ô, Tajima, podia mandar. Santo Ângelo, patrocina F-Hop aqui, então. Patrocina o nosso podcast aqui. A Furman, que é de pedais e tal. Essa galera tá comigo até hoje. Legal, assim, e os caras acreditaram né, em mim. Não, eu lembro de uma frase que o cara da Santo Ângelo, ele olhou pra mim assim, ele falou assim, mano, eu não conheço você, mas, cara, eu vou acreditar em você e vou investir em você. Hora, cara, chegava caixa, assim, da Santo Ângelo, assim, em casa e eu não acreditava. Você tá ligado agora que tem vários guitarristas assistindo que vão mandar mensagem lá pro Santo Ângelo. Não adianta, os caras não respondem. Inclusive, eu não tô mais, inclusive eu mando mensagem lá e eles não me respondem. Poxa. Mas, enfim, já tem tempão já, né, isso. Mas foi ali que eu acredito que as marcas me colocaram também... Claro, te deram uma exposição, sim, né? que tinha a feira Expo Music. Eu lembro de conhecer vários músicos tocando na feira. Se eu fosse citar aqui vários que eu tava tocando na feira, e eu fazia questão de ir nessas feiras, que era a famosa Expo Music, de tocar as músicas da igreja. Sim. Então eu tocava Agnus Dei... E aí não tem como ser. Quem é crente, olha e fala assim, mano, esse cara é crente. Escutou, já então aí quando eu parava assim, olhava e de repente eu via os caras assim, era o Livres, a banda do Livres. Os caras, o Erison, o Dick, todos os caras estavam ali. Aí daqui a pouco eu via outros caras. E eu lembro que teve uma feira que eu comecei a tocar. A primeira feira, na verdade a primeira feira meu primeiro patrocínio foi em 2010, que eu toquei em setembro na Expo Music de 2010. E aí eu toquei no stand da Santo Ângelo, eu fiquei tão nervoso, minha boca começou a tremer. Quando eu olhei, era o Cacau Santos. Cacau Santos, pra quem não conhece, é guitarrista renomado no país, tocou com o Thales Roberto, tocou com todo mundo. Tava ali, assistindo. Aí quando eu olhei, mano, era ele tocando. Cara, eu errei tudo. Ele tava assistindo? Tava assistindo o workshop, aí eu errei tudo. Cara, foi muito feio. Aí eu olhei pra trás, assim, e isso é uma das coisas que eu falei assim, mano, nunca mais eu quero errar assim. Que eu passei vergonha mesmo. Assim, eu errei muito, gente. Errei muito. Fiquei nervoso e errei. Aí terminou, o cara me tratou super bem e tal. E eu considero na música, assim, como um mentor. E ele me pegou e me apresentou pra todo mundo. Que legal, cara. O cara me pegou, ele me chamava assim, não, moleque, vamos aqui, cara. Tal. E eu tinha 20 anos. E aí chegou, me apresentou pra todo mundo. Legal. E aí eu comecei a conhecer todos os músicos e tudo mais. Então, eu acho que a partir dali... Das marcas, né? Das marcas, assim, a minha carreira assim, musical começou a realmente funcionar. Eu comecei a ter mais alunos. Sim. Poxa, aí eu já tinha a minha vida financeira, né, dando aula, assim. Tá, cara. E aí, cara que é músico, obviamente gosta de música. Sim. É suficiente gostar de música? Não. Cara, igual eu falei... Eu falo assim, o tempo que hoje que a gente vive, a internet é o que na minha época ela era o panfleto. Uhum. Então, assim, eu panfletei, cara. Eu fui no semáforo e fiquei dando panfleto.
Então não dá pra você só gostar de música e ficar estudando. Não, você tem que correr atrás. Então, ter feito isso... Assim, você tem que saber falar, você tem que aprender a conversar. Eu lembro de uma feira que eu cheguei e eu tava de camisa gola polo, calça jeans e tipo tênisão assim. Aí um cara que é um grande amigo, ele é representante da Tajima até hoje, Franciel, ele pegou assim e falou assim, mano, você tá vendo alguém de camisa gola polo aqui? Aí eu falei assim, mano, não tem, cara. Músico se veste de camiseta preta. Músico, olha aqui, mano. Músico o cara tem que ter, velho. Não tem frufru, não tem um monte de coisa, não, mano. É aqui, velho. Deu a reta já. Ele falou, mano, você tem que saber se vestir, você tem que saber falar e tal. E aí eu fui aprendendo realmente tudo isso. Porque se você quer ter uma carreira, se você quer viver da música, não dá pra você ficar só com o seu instrumento tocando dentro de um quarto. Você tem que fazer as coisas. Alguma coisa você tem que fazer. Sim. E é claro que hoje o leque é muito. Então, depois eu comecei a gravar. E tem muita gente fazendo, né, mano? Tem um moleque bom aí em tudo que é canto. Sim. Você pega Instagram, YouTube. Hoje a gente tá na melhor época para você poder viver do que você quiser, Sim. né? Hoje a gente tem os cursos, tem um monte de coisa aí. Então, eu quero só enfatizar isso que você falou. Nós estamos na melhor época para viver aquilo que você quiser viver. Agora é a hora. De você fazer acontecer. Tecnologia. Fazer os cursos, correr atrás, cara, estudar. Porque assim... O mundo digital, né? Facilita muito. Na época não era assim. A gente até para estudar, era muito difícil conseguir uma videoaula. Hoje você abre no YouTube, tá de tudo graça. Lá, cara. Você aprende a cozinhar. Você aprende a fazer as coisas. Aprendendo a cozinhar? Tava. Eu vi um sorrisinho na cara aí de quem tá aprendendo a cozinhar. A única coisa eu já fiz pra você, que é o risoto. É a única coisa, acabou. Legal. Cara, é um tema polêmico que eu acredito que você ouviu diversas vezes essa pergunta. Eu escuto como pastor, você escuta ela como músico. Essa aparente tensão que existe entre você ser incrivelmente técnico e você ter o que o povo costuma chamar de ter unção, né? Como é que você conecta os dois polos, os dois extremos aí? Como é que você ensina alguém que está começando, alguém que já está há muito tempo, a circular por essa tensão da unção e da técnica? Sim. É aquilo que eu falo. O meu maior arrependimento é ter chego com 27 anos no Fascinação, que a gente já falou, e só com 27 anos, ler a Bíblia inteira. É um absurdo, cara. O maior arrependimento, assim, nessa carreira de música cristã. Isso, porque, cara, a gente tá falando técnica versus som. E tem isso mesmo. O fato é que a gente já foi de uma época que ficava assim no pé, assim, vamos estudar. E todo mundo estuda, mas ninguém quer saber de Bíblia. Ninguém quer estudar, ninguém quer estudar a Bíblia, orar. O quê, cara? Você quer fazer um teste? Eu sempre falo, marca a reunião de oração com toda a sua equipe. Vai ver se os músicos... Mano, não aparece. Mano, sabe o que faz todo pastor? Eu vou te dar uma dica aqui agora para nossa próxima reunião pastoral. Gabinete. A pergunta clássica do pastor é assim, ó. O que Deus está falando para você? O que Deus está te falando nesses dias? Sim, com certeza. O cara começa a embolar e dá a volta e sobe, desce, vai dar uma volta no planeta Terra e não fala o que Deus está falando hoje na tua vida, cara. Não, isso mas é real isso. Então, assim, eu ouvia do meu pai como líder várias vezes, mas ele via na minha atitude. Ele falava assim, cara, você tá longe de ser adorador. Eu ouvi várias vezes, mas eu não entendia. Falava, adorador, tal. Não, cara, é tipo assim, nas atitudes você vê se o cara lê a Bíblia ou não. Não que é ser perfeito, mas você vê pontos no cara que o cara tá tentando mudar, acertar. Então, assim, é nítido que o músico, ele realmente liga pra música. Ele liga. E tá tudo bem, tá certo ele ligar pra música. O problema é quando o cara gasta mais tempo estudando só música, e o cara toca dentro da igreja. E ele não lê a Bíblia, ele não tem um devocional, ele não ora. Cara, nossa, Mas o que é essa parada de unção, Felipe? O que é o cara que chama... Não, mano, eu ouvi os caras tocando aqui unção. O que é isso? É que tem muita coisa também, Vini, que os caras mistificam, assim, sabe? Um solo... Aí os caras fazem um solo e muita gente fala assim, até dentro da música, os caras falam assim, nossa, que feeling. Sim. Então os caras falam assim, nossa, mano, esse cara tem feeling. Mano, sabe quando que eu comecei a olhar pra essa parada de unção diferente?
quando eu morava nos Estados Unidos e ia para... Bom, eu não tenho como dar todo o contexto cultural para isso agora, mas quem morou lá sabe a diferença que tem entre uma igreja da comunidade afro-americana e uma igreja dos branquelos, né? Você entra lá, é muito diferente o louvor um do outro. Só que o louvor da comunidade afro-americana, quando eles tocam e falam uau, que unção, nunca seria considerado uau, que unção na igreja dos branquelos, tá ligado? Sim. E vice-versa. Sim, sim. Então essa parada de unção, será que não é muito mais o que o coração gosta de ouvir? O que o coração gosta de sentir? Você sabe identificar quando Deus tá na sala. E aí, quando Deus tá na sala, mano, não importa que estilo musical tá tocando, você bate o olho e você fala assim, cara, Deus tá aqui. Mas a maioria das vezes que a galera fala, se dirige à música no aspecto unção, eles estão falando de feeling, estão falando que eles gostam de ouvir. O cara tá sendo sentimental, tá fazendo um negócio assim, um efeito, aí você fala assim, mano, que unção, cara. Então, assim, é preciso ter maturidade para isso, para realmente entender isso. Eu entendo que também, através da música, a música pode, cara, libertar, a música pode transformar o ambiente. Assim como Davi, a gente vê na Bíblia, né, que foi tocar, enfim. Mas há essa bagunça, realmente. Eu acho que quando a galera quer falar assim, técnica versus unção, acho que a gente pode falar assim, técnica versus um cara bíblico, um cara que conhece a Deus, um cara que sabe para quem tá tocando. E, cara, eu venho desse lugar, assim, eu canso, cara, de tá tocando, terminou de tocar, o que o cara mais fala é palavrão, terminou de tocar. Tipo assim, terminou de tocar, pô, esse som aqui foi isso aqui. Pô, nem as palavras do cara, né? o vocabulário do cara, tudo, as atitudes. Aí você vê assim, mano, o cara é muito bom musicalmente, mas aqui, cara, o cara, biblicamente, o coração do cara não tá no lugar certo, não conhece, não tem um tempo de oração. E eu não tô falando sobre ser perfeito. Não é ser perfeito, mas, cara, é um cara que busca ter uma vida de oração. Sim. E eu acho, Vini, que tem dos dois lados. A galera enfatiza muito ser um cara bíblico, de Deus, de ter coração. E a gente fala muito isso também, assim, não, mas Deus vê meu coração. E se esconde atrás disso, né, e aí, mano, o cara é ruim. O cara é ruim, o cara não treina, o cara não, porque Deus vê meu coração e tá tudo certo. Eu sou ungido e já era. E, mano, esquece a técnica. Então, eu acho que é unir os dois. É unir os dois. É ter caráter, ter... Os dois não são inimigos, né? Não. É isso aí. Legal. E, cara, fala um pouco dessa relação, então, de... A gente tem essa palavra comumente usada de adoração, né? Adorador e música. Porque nem toda música é uma oferta a Deus de amor. Nem toda música é uma expressão de adoração. E a gente sabe que a adoração é mais do que música. Sim. A adoração é uma vida, é um estilo, é a maneira como você vive. Como é que você vê essa conexão da música e a adoração? A música, ela é o meio. A gente tem que entender que ela é o meio também para ser usado na adoração. Porque é isso que você falou. A adoração é meu estilo de vida, minha conduta, o meu coração, a atitude do meu coração, quando eu tô no palco, quando eu tô no altar, enfim, como todo mundo chama aí, né? Sim. Mas a música, ela deve ser um meio para que realmente as pessoas possam se chegar a Deus. E a gente, se for falar de música aqui, tem música para tudo, né? E até uma música de amor, uma música bonita, com palavras bonitas, em algum momento ela pode exaltar a Deus, né? Porque você tá falando, cara, se música não tá atingindo nenhum princípio, não tá causando nada que atinge... Ofenda, né? Isso. Cara, aí... Senão daí eu não assisto filme, não assisto, faço nada dessas coisas, né? Tá, mas agora tu tá entrando numa parte polêmica. Não, peraí. Não. Tu abriu a porta, eu vou entrar. Peraí. Tu tá falando a parada aí de música, do que a galera chama de música secular versus música cristã, né? Onde é que tá o limite, então? Então, eu acredito que é isso. É até onde, cara, passa do senso desse... Cara, porque todo mundo tem um senso. Você tem um senso. Você sabe sentir. Então, cara, tem músicas de poemas lindos, né? Que você vai ouvir. A gente fala assim, né? Do sertanejo antigo.
Músicas que os caras falavam da vida, cara. Da vida, do cotidiano da vida, da eu natureza. Eu só conheço música gaúcha, não sei que música você o meu avô escuta música gaúcha. Muito. Final da tarde é a música gaúcha. Liga o carro e deixa lá. Mas, cara, eu acho que é isso, sabe? Pra mim é assim, eu tenho como um ponto que é... Se eu quero sempre me aprofundar na palavra, em Deus... eu quero me alimentar de coisas que vão me atrair a isso. E não que seja um problema escutar outras músicas, mas tudo que a gente escuta mais vai ser o resultado daquilo que eu vou falar. Então, assim, aonde que você tá, com quem que você fala, quais são as atitudes, o meio que você convive. Eu estou falando agora com músico, com líderes de adoração. Cara, se você passa mais tempo escutando o que é de fora, em algum momento isso vai falar mais alto. Não tem como. Não tem, a gente gosta de café. A gente vê vídeo sobre café, estuda sobre café. Por quê? Porque você quer fazer um café bom, você quer, né? Você quer melhor. Então, assim, é em tudo. Então, se eu quero... vou liderar. O que o líder fala quando ele abre a boca? Então, aí o que ele escuta a semana toda? E o músico, consequentemente, também é a mesma coisa. Então, para mim, o limite é isso. Não tem problema ouvir, eu escuto. Tem que ter um senso, um equilíbrio. O que é que você está ouvindo? Né, o tipo de letra, aquilo que a letra está falando. Sim. Até porque também dentro da igreja a gente às vezes vai cantar música que... Música gospel, música cristã. Que a letra é ridícula. Se Sim, a gente for... nem canta nada. Não. Direito. E os caras não tem nada a ver com o que a Bíblia está falando. Sim. E é a música que está na igreja. Então tem os dois lados. Então eu acho que é você ter maturidade, conhecer a Deus diante da palavra, né? E cara, ponderar. Legal. Cara, você é um músico na sala de oração, né? Você falou lá no início. Quem está assistindo aqui às vezes não sabe o que é ser um músico na sala de oração. Dá um pouquinho de como foi a tua chegada, como é que você se encaixou dentro disso. Foi difícil no início, não foi? Foi. E como você vê hoje isso? Não, foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque eu era acostumado a tocar em palcos. Né? Você falou, eu toquei 1 ano com Filhos do Homem, toquei com a Laura, toco com a Laura até hoje. Então você viaja muito, você está muito em palcos, pessoas. E eu já tinha uma maturidade, sabe, do que eu estava fazendo ali. Porque o músico, em algum momento, ele vai lidar com o ego, sabe? Se não tá lidando, se nunca lidou, vai bater a porta, o ego. Sou eu que tô fazendo e tal. Enfim, você começa a viajar, você começa a se achar mais com o tal. Guitarrista, né, Felipe? Não. Fala pra gente. Um baterista, com cantor, com todo mundo. Porque você fala assim, mano, começa a viajar, você começa a ter um senso de tipo, eu sou o cara, tô fazendo. E aí, eu passei por essa fase, aí beleza, eu entendi. Mas quando eu cheguei na sala de oração, eu olhei, não tinha ninguém na sala. Aí eu falei assim, mano... Não tem ninguém dentro da sala. Vou tocar pra quem? Quem que vai me assistir? Eu fiz essa pergunta. E eu tocava com a Amy. E a gente tinha Foi cair logo no time da Amy? Foi. Mas não é puxando saco, não. Mas eu realmente sou muito grato. Esses dias eu tava até falando. Porque, cara, quando você tá perto de pessoa que tem a visão daquilo que tá fazendo, te ajuda. Sim. Pior quando você tá com uma pessoa que não te dá a visão também da coisa. Entende. Aí você fica perdido. Não foi o que aconteceu comigo. Tá, mas o que mudou então? Onde foi a chave? Eu cheguei, teve um turno que a gente tava de 12:00 às 2:00. Não tinha, mano, na hora do almoço, ninguém dentro da sala vazia, todo mundo almoçando, você com a barriga com fome. E aí eu tava tocando sentado, teve uma época que eu toquei sentado, eu falo isso porque quem me vê hoje, e eu até falo o motivo pelo qual eu toco em pé. É porque eu tava tocando sentado e eu tava relaxado. E aí eu olhei pra sala, não tinha ninguém, e eu pensei isso, mano, o que eu tô fazendo aqui? E a Carol feliz, que é a Ana Carolina, minha esposa, chama ela de Carol, feliz, estava lá adorando e tal, cantando. Jesus. E eu assim, mano, tô perdendo meu tempo aqui, velho. Eu tô perdendo meu tempo aqui. Era na época do Fascinação ainda. Aí eu falei, não tem nada a ver eu estar aqui, cara. E aí eu olhei bem no meio da sala, assim, e eu realmente tive um encontro ali com o Senhor. É meio sobrenatural. É como se eu visse uma luz, assim. Não tinha uma luz na sala, mas é como se eu realmente vi o Senhor me encontrando, assim. Ele falando assim, você tá tocando pra minha audiência. E eu não tinha ouvido ainda essa expressão, gente, tão claro. É porque foi bem no início. Sim. Logo depois você faz a audição e tal. A gente fala muito aqui, né, sobre tocar pra audiência. Eu não tinha escutado isso ainda. Sim. E aí, cara, você tá tocando pra mim. Aí, cara, eu lembro
que, Vini, eu levantei até. Eu falei assim, mano, eu tô tocando pra ele. E aí eu comecei a trazer um senso que eu falo assim, mano, então se eu levo muito a sério quando eu tô na estrada, quando eu tô viajando, eu sei por que eu não tô viajando por causa das pessoas. Eu já tinha esse entendimento. O que pra mim foi ruim, que eu fiquei assim perdido, eu falei assim, mano, não tem ninguém dentro da sala, a gente tá fazendo o quê e tal. Aí que eu caí realmente, pô, eu realmente tô tocando pro Senhor. Então eu levantei, cara, eu mudei minha postura e aí eu falei assim, mano, eu tô tocando pro Senhor aqui, cara, tô tocando pra Ele. E aí sim, cara, mudou uma chave ali, que aí eu não queria fazer fascinação. A Carol queria fazer fascinação, eu não queria fazer fascinação. Eu posso te expor aqui? Pode. Um monte de gente aqui? Pode. Mano, eu lembro do dia que você chegou, a gente tava falando sobre os turnos, em qual time se ia se encaixar e tal. O Felipe falou assim, ó. Ele falou, eu não toco em turno de manhã. Não me coloca de manhã. Eu não posso de manhã, não sei o que de manhã. Não acordo, eu sou ruim e tal. Não dá. Eu vou lá, eu vou ficar sentado, eu não vou engajar, eu não vou conectar. Eu falava, mano, esse cara é folgado, mano. O cara tá chegando agora e quer escolher o turno que o cara vai fazer. Mas é isso, cara. Realmente não tinha o teu coração ainda não tinha. Não tinha entendido o que era a parada. Sim. Qual que era o propósito. E ali, cara, eu entendi. Foi uma chave que mudou até no Fascinação. Daí eu levei a sério a leitura da Bíblia. Porque antes eu tava levando no oba-oba. Ah, tô aqui, beleza, mas eu chegava em casa... Deus pela Carol, hein, velho? Não, eu falava pra Carol assim, amor, pô, nada a ver aqui, cara. Tinha que chamar a Carol aqui pra trocar uma ideia comigo. E ela super animada e tal. Só que, cara, podia ser qualquer pessoa. Se eu não tivesse entendido em Deus realmente qual era o propósito, e aí, cara, mudou. Então, desde então, daí mudou o meu jeito de ver o estudo, que a gente tem um estudo durante a semana. A gente estuda a Bíblia como time, de ter, né, a leitura da palavra, de chegar preparado para um turno, de entender sobre aquilo que a gente vai cantar, aquilo que a gente vai orar. E aí, cara, foi... Nossa, esse dia realmente me marcou aqui. Que aí mudou tudo pra mim, até hoje. Já que a gente tá falando de músico, sala de oração, igreja, o que você faz hoje? Você comentou ali no início que você tá num projeto de direção musical. O que é isso? Eu lembro do dia que você chegou pra mim e falou, Vini, vamos fazer um experimento na igreja? E eu não tava muito afim de fazer experimento. Não. O que rolou? Assim, a gente já tinha a visão que era nos nossos eventos, né? Nas nossas conferências, a gente tinha que meio que uma organização mais séria. Toda vez que a gente tinha conferência, mano, vamos fazer... Script e tal. Vamos fazer um negócio e tal. E aí eu já sabia como que era que funcionava na estrada, vendo as outras bandas, outros diretores musicais. E tudo que você vai ver aí fora tem direção musical. É igual tem o pastor que cuida, tal, as áreas. Você tem uma pessoa que direciona aquela área. E aí foi quando eu comecei a realmente ver que as igrejas estavam fazendo também. Eu também não sabia que as igrejas estavam fazendo. Aí eu comecei a ver esses vídeos de backstage, aí eu comecei a ver as igrejas americanas. Aí eu comecei a ver os vídeos assim que os caras colocam MD, que é Music Director, né? Ao contrário, assim, né? MD. Aí eu comecei a ver o que é MD. Daí eu descobri um cara que é o diretor musical da Hillsong, que é o Nigel Droff. Aí eu achei um texto do cara, aí fui pesquisando. Aí eu vi igrejas brasileiras aqui no Brasil fazendo, que tinha diretor musical dentro da igreja. Aí eu fui falei com um que é o Duda Andrade, que é o diretor musical, pastor lá da nova igreja. Aí peguei tudo com ele. Aí falei com outro e tal. E aí eu lembro mas antes eu já tinha falado com o Vini. Vini, vamos fazer na igreja e tal. O Vini, não, mano. Não, para. Sai fora, vai engessar. Vai ficar chato. Não, ainda não, cara, não. Aí depois a gente começou a ver algumas coisas que a gente poderia melhorar, e aí contra fatos, não argumentos, a gente começou a ver que a gente trabalhava por times. Então, os times da sala de oração eram os times que tocavam nos cultos. E a gente começou a perceber que uns times eram melhor que outros. Sim. E aí, com a Amy, a gente sentou, vamos mexer nisso aqui, vamos mexer. Aí ela viu, né, então, eu acho que chegou agora a hora da gente ter realmente alguém que possa desempenhar a parte musical nessa área, e ela começou a continuar com a visão ali do louvor, tudo mais. E aí deu check, vamos. E aí a gente começou, eu lembro que a gente avisou toda a nossa equipe, do corpo, da igreja, dos missionários, tudo mais. E falou assim, a gente vai fazer isso aqui agora, o Felipe vai estar cuidando dessa área. E aí foi uns 9 meses, 1 ano que a gente só testou. Fui fazendo teste, indo aqui... Nossa, mas foi muito bom pra gente. Eu lembro que foi um ano que
cara, foi desafiador para todos, que a gente incluiu VS, aí incluiu, botou várias regras, todo mundo tem que tirar a música certinho, e tem que fazer isso, e tem que fazer isso, várias coisas a gente estipulou, que é o que o diretor musical faz. Sim. Ele facilita as coisas, ele organiza, ele deixa as coisas, as informações bem claras entre o líder de louvor e a banda. Então a gente começou a ter encontros semanais para escolher o repertório com antecedência. Aqui na F-Hop, na época quando a gente não tinha, eu já cheguei no ensaio e do líder escolher a música na hora do ensaio. E às vezes o líder, geralmente eles escolhiam um dia antes. Queremos nomes, Felipe. Joga nome na mesa aqui. Não, nomes, Felipe. Alguns não estão, mas... Tá bom. Mas, era comum escolher as músicas um dia antes. Acho que ainda hoje, em muito lugar, é assim, né, Não cara? é. Um dia antes e às vezes até no mesmo dia. Aí, a gente tinha vários músicos bons. E às vezes na sua equipe você vai ter músicos bons. Mas, cara, se o cara não tem tempo para tirar a música, para se preparar... pastor... Você se prepara pro texto que vai... A gente não tinha. Então, a gente tinha um dia para se preparar. Mas bem que tem pastor também que 10 minutos antes do culto tá lá vendo o que vai pregar. Pô. Aí é essa categoria, né? Aí é o meu povo. Mas, cara, assim, não dava. Aí, quando eu comecei a ver... Aí eu falei assim, não, gente, a gente tem que escolher as músicas com 15 dias de antecedência. Que é quando você se prepara para um evento, geralmente a galera faz assim, né? E aí a gente começou a ver que para os nossos cultos, dá também para a gente ter uma qualidade igual, igual em conferência, se preparar do mesmo jeito que é uma conferência, não tem diferença. Né? Se for pensar, se eu estou prestando meu culto diante do Senhor, não deve ter diferença no jeito que a gente se prepara. E aí, então a gente começou a fazer direção musical, e até então comecei mas, assim, sozinho. Na prática, em poucas palavras, o que faz o diretor musical? O diretor musical, ele facilita a comunicação. Ele é o copiloto do líder de louvor ali. Entre o líder de louvor e a banda. Ele tá entre os dois. Então, ele serve o líder de louvor... Tá com fone, tá com mic, ele fala ali... ele serve o líder de louvor e serve a banda. Então, antes do culto, ele organiza tudo. Setlist, a ordem, tom, BPM, como que vai funcionar. Chega no ensaio, passa tudo isso para a equipe já tem, e na hora do culto, ele sim, se na igreja você tem um in-ear, igual a gente tem, a gente escuta tudo pelo fone. Então tem um microfone que a gente usa de talkback, e aí o cara não tá ali para narrar, para ficar narrando, mas ele tá ali para pontuar as coisas que vai acontecer na música. Galera, vai ter aquela frase agora, pessoal, vai ter um pause. O Vini tá subindo para pregar. A Amy vai repetir o coro 2 vezes. Então assim, a chance do time errar... Hoje eu já sei que se eu quiser mudar uma música em cima do palco ali na hora, eu já olho pro DM e jogo a bomba pra ele. Esses dias eu fiz com um ali. Você já fez... Teve uma vez que você olhou pra trás, você olhou pra um líder, aí eu meio que li seu lábio. Você falou a música, não, vamos fazer tal música. Na hora. Você já tinha falado, Mas assim, essa é a facilidade de você ter um diretor musical, porque ele faz com que o time erre menos. Sim. Ou nem erre. Sim. Nem erre. Fih, a gente está caminhando para o final da nossa conversa aqui. Se tiver alguém assistindo ao nosso papo, músico, líder de louvor, cantor, e fala assim, cara, eu queria desenvolver isso aqui com a minha galera, de DM, direção musical, como é que eles podem saber mais sobre isso? Bom, através de todo o trabalho que a gente fez aqui, em todo esse tempo, a gente já tem 4 anos, eu falei assim, mano, eu acho que chegou a hora de poder ajudar outras igrejas. Então eu desenvolvi um treinamento, que é um curso online, que tem um Instagram, que é o Direção Musical na Igreja. Direção Musical na Igreja, exatamente esse nome que você vai achar no Instagram. No meu perfil também você vai encontrar bastante coisa. Direcão, né? Não tem o... Direcão Musical. Direcão Musical na Igreja. E aí a gente tem grupo no Telegram e tem lá que você vê todos os nossos backstage, tudo como a gente trabalha aqui, você vê tudo e você realmente pode aprender a colocar isso na sua igreja. Tem aulas lá que eu ensino como colocar isso na sua igreja, como você insere direção musical. E nessas aulas eu falo de várias coisas que foi eu e o Vini, que ele falava para mim, que eu respondia para ele, que eu precisava mudar, que eu precisava treinar. Então muitas vezes o músico vai querer apresentar isso para sua igreja, só que ele não está preparado. Sim. Algumas vezes você falou isso pra mim. Às vezes não era musical, mas era em outra área. Você falou assim, filho, você precisa melhorar nisso aqui e tal. Então eu ensino isso ali. Até pra levar pro pastor, né? Às vezes é uma ideia o jeito de falar. Então isso você vai encontrar lá no Direção Musical
na igreja, no meu perfil também, Felipe Eubank. Legal. Você vai, e aí tem um treinamento que você pode entrar hoje mesmo. Legal. Tá lá disponível para você entrar. Bola. Obrigado. Eu vou pedir pra galera colocar na descrição do vídeo aí também o Insta do Direção Musical na Igreja e da sua conta pra galera poder seguir. Obrigado por participar. Valeu. Desse bate-papo. A gente vai fazer isso mais vezes. Legal. Procurar uns assuntos da hora aí, a gente vai abordar aqui. Você que acompanhou até agora, faz aquilo que todo mundo pede para todo mundo fazer, né? Dá um like no vídeo, compartilha. Se você ainda não é seguidor aqui do nosso canal, segue a gente aqui no YouTube, nas outras plataformas também. Dá uma olhada, dá uma procurada lá. A intenção desse podcast é trazer vocês para dentro da vida da F-Hop, para vocês conhecerem melhor. Se você é músico, cantor, líder de louvor, bastante coisa acontece aqui. Quero aproveitar para falar para vocês, no meio do ano nós vamos estar lançando uma escola de música online também, para você que não pode vir para cá, poder nos acompanhar aí onde você se encontra, na sua realidade, na sua igreja. E nós nos vemos na próxima vez para mais um podcast interessante e edificante. Deus abençoe vocês e até a próxima.